Gravação iniciada. Okay. Então, pessoal, bom dia. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 7 de abril de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Eu quero iniciar a nossa sessão pelo item 41, com o processo de ontem, que saiu em vista de mesa. De forma resumida, esse processo é da Ovebra Industrial. Ontem eu iniciei a leitura do relatório, fiz a leitura do voto, e eu votei por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, da matéria estranha lide, e na parte conhecida dei provimento parcial para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Nesse processo foram trazidas questões de juros sobre multa, que aplicou a súmula 108, ilegalidade da Selic, eu só apliquei a súmula CAF número 4, foi solicitada a redução da multa, e eu apliquei a questão da súmula CAF 119, que ele pede a questão da multa benéfica, e denúncia espontânea, que eu afastei, que não era o caso, não tinha recolhimento antes da ação fiscal, e eu deixei de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, multa de ofício confiscatória, e inconstitucionalidade das contribuições ao SESC-Senat. No início dos debates, a gente ouve, o Dr. Wesley manifestou uma intenção de verificar essa questão, porque nesse processo foram apurados valores referentes à retenção de 11%, incidentes sobre serviços de informática prestados pela empresa Advento, que segundo o fiscal, no relatório fiscal, item 2E, está na e-folha 128, a Adventure Informática, né, os valores pagos à empresa prestadora de serviço Adventure Informática, que prepara dados para processamento e desenvolve todas as atividades relacionadas à área de informática, com pessoal em tempo integral à disposição da Ovebra, no período de 7 de 2001 a 5 de 2004. O contribuinte, no seu recurso, ele traz a alegação, né, de que, e aqui eu vou ler o que está no recurso do contribuinte, ele traz 3 parágrafos em relação a isso, que a prestação de serviços de informática não está sujeita à retenção de 11%, tudo conforme a ordem de serviço INSS DAF 209 de 99, cujas disposições reproduzem o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 219 do Regulamento da Previdência Social, que apresenta a relação daqueles que estão sujeitos à retenção de 11%. Temos que nesta relação, que é exaustiva, não estão enquadrados os prestadores de serviço de informática, portanto, totalmente nula a inclusão da empresa, a Adventure Informática, que é exclusivamente prestadora de serviços de informática, conforme nota fiscal de serviço em anexo. Assim, não há como persistir a notificação quanto a esta empresa, já que a mesma não está sujeita à retenção de 11%. E aqui ele traz uma nota fiscal da competência 6 de 2004, que não é período do lançamento, que traz só na descrição atividades relacionadas à área de informática. Essa nota fiscal está na e-folha 398. Bom, indo para a minha análise que eu havia feito, eu entendi que restou sim configurada a hipótese legal no decreto, no artigo 219, parágrafo 1º, a gente traz a definição do que seria a cessão de mão de obra, que é exclusivamente para os fins deste regulamento. Entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição da contratante em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa,
independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. E aqui traz uma relação exaustiva dos serviços realizados mediante cessão de mão de obra. E aqui no inciso 5, quinto, está exatamente a hipótese que o fiscal colocou, digitação e preparação. O fiscal colocou preparação de dados para processamento. Aqui está, digitação e preparação de dados para processamento. Cito que, diferentemente do alegado pelo recorrente, a ordem de serviço que ele alega, que não elenca os serviços de prestação de serviços de informática, ela traz exatamente o texto do decreto, que prevê no seu item E, digitação e preparação de dados para processamento, tá? Então, no meu entendimento, eu entendo sim que são serviços listados pelo decreto 3.048 e que esses serviços foram prestados mediante cessão de mão de obra. E aqui eu entendo que nessa parte não caberia dar provimento ao recorrente. O doutor Wesley já havia levantado a questão sobre um julgado que teria sido um acórdão proferido no nosso colegiado, e aí o acórdão é o 2301005270, eu li o acórdão, eu entendi que não é uma situação semelhante, o tipo de serviço prestado aqui é diferente, não é uma hipótese prevista na lei, inclusive a solução de consulta da COSIT de 2014, ela traz sim que esses serviços de informática elencados na lei são sujeitos à retenção, os que não estão previstos não são sujeitos à retenção, o que eu entendi da leitura da solução de consulta da COSIT é justamente o que eu coloquei aqui no meu voto. E nesse caso do voto do Dr. Wesley, que por sinal está muito bem fundamentado, que eu entendo que é diferente, o serviço que foi prestado foi atividades realizadas por meio de desenvolvimento, customização e manutenção de programas de informática, que é diferente da hipótese que está configurada no caso do meu processo, que é preparação de dados para processamento. Então, eu tendo a manter o meu voto como está, mas eu passo a palavra para o Dr. Wesley fazer as considerações dele. Olha só, eu vejo que no auto de infração, no meu ponto de vista, poderia ter a autoridade lançadora ter descrito, tá, como uma cessão ou não. Porque na questão do processamento de dados, que também foi objeto na época de lançamento, que foi atividade que foi feita naquele outro processo que foi mencionado aí pela presidente relatora, que era o meio de desenvolvimento, customização e manutenção de programas de informática, que para nós também tem que ter um pouquinho mais de descrição dos serviços, dos conceitos dele, para que nós possamos entender melhor a aplicabilidade de cada um, né? Lembro-me que na época houve, inclusive, uma sustentação oral explicando o que cada serviço fazia e que não constava até no próprio auto de infração. E que eu vejo nesse auto aqui também um pouquinho mais de dificuldade de entender isso, porque se a autoridade lançadora diz que nós temos uma situação de cessão de mão de obra, é uma situação. Se a autoridade lançadora vem e fala que daí onde eu estou pegando aqui a questão da... Deixa eu pegar o tipo de termo aqui. A realização de empreitada, né, que daí poderia ser nas dependências da contratada, aí são outras situações diferentes e distintas, que no meu ponto de vista tem que estar super bem descrito isso no auto de infração. E, no entanto, me parece que ele só colocou, olha, houve aquele parágrafo que você citaste, presidente, e enquadrou no artigo 31 da norma, dizendo que é cessão de mão de obra, mas eu tenho que explicar o que está acontecendo nesse processo, né, como é que é feito, por isso que a análise do contrato geralmente é super importante, para que possa fazer o cotejo, e principalmente quando há um lançamento
por aferição direta, né? Porque o artigo 149 determina aqui 149 da norma própria, deixa eu pegar o número da lei, que ele diz que não se aplica a retenção à empreitada realizada nas dependências da contratada. Então, para mim, ficou um pouco... Por isso que eu lhe pedi se tinha isso no lançamento fiscal, tá, para poder fazer o cotejo. O artigo 149, na verdade, da solução de consulta, que é, se é esse mesmo ou se é da instrução normativa. De qualquer forma, para mim tem que ficar claro esse tipo de situação, o que, no meu ponto de vista, não está no auto de infração, no relatório fiscal. Né? E esse tipo de serviço, presidente, entendo que também não é tão simples para a autoridade fiscal, porque realmente são conceitos muito específicos, né? Que é necessário fazer, assim, um cotejo do que cada serviço foi realizado e feito, pelo menos ao enquadramento do que é constatado no contrato da prestação de serviço. Então, assim, eu vejo que, nesse ponto, eu tendo a abrir divergência com a relatora. Ok, doutora Wesley, obrigada. Nesse caso, eu ressalto que há termos de intimação, de apresentação de documentos, e que foi requerida a apresentação de todos os documentos, o contrato, as notas fiscais. Eu acho que caberia o fiscal, não há nada falando que esses documentos não foram apresentados, então o fiscal analisou a documentação, e caberia, ao meu ver, que o recorrente apresentasse documentação que afastasse essa imputação. Então, se os serviços de informática, ele trouxe de uma forma genérica que os serviços de informática não são sujeitos à retenção. Eu acho que caberia ele trazer, olha, os serviços de informática que são prestados não são aqueles que estão previstos nos incisos tais. E ele não traz essa prova, ele não traz nada que pudesse afastar a afirmação da autoridade fiscal. Então, eu vou manter o meu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso para aplicar somente a questão da súmula CARF 119. E eu vou negar provimento nessa parte aí da advento. Alguém tem mais algum questionamento sobre esse processo? Eu posso colocar em votação, então? Doutor João, como vota? Eu acompanho a relatora e destaco que cabe sempre ao contribuinte contestar a acusação fiscal. Nos autos tem a relação dos serviços que ele prestou, está citado no auto de infração, tem a relação das notas fiscais com o pagamento. Caberia ao contribuinte, se entendesse que, por exemplo, o contrato poderia elidir a acusação fiscal, trazer esse contrato para os autos para comprovar que o serviço prestado não era um serviço enquadrado. O contribuinte não fez. Então, ele não tendo feito a contento a contestação da acusação fiscal, tem que manter a acusação. Acompanhe a relatora. Ok, doutor Wesley. Então, eu vou abrir divergência, porque eu entendo que deveria ali ser descrito pela autoridade fiscal os serviços mencionados, se de fato essas são de mão de obra, né, ou não, ou se realmente poderia estar configurado até uma empreitada, né? E aí teria que ser descrito se os serviços foram prestados nas dependências da contratada ou da contratante. Então, eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso. Ok. Doutor Kleber? Põe a relatora. Doutora Fernanda? Tá muda, viu, Fernanda? Não. Acompanha a relatora. Ok. Doutor Paulo? Acompanha a relatora. Doutora Letícia? Por essa questão de ônus probatório, eu acompanho a relatora, relembrando que no último julgamento, esse tema foi num processo de minha relatoria exaustivamente debatido.
que no caso o contribuinte trouxe nota fiscal, várias, contrato de trabalho, né, que eu entendi na ocasião que ele teria exaurido um ótimo ônus probatório no caso, então por isso eu acompanho a relatora. Doutor Maurício? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide. Por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento, que também deu provimento, né? Deu provimento para a exclusão dos valores. Para a exclusão dos valores referentes aos serviços prestados pela Adventure Informática. Certo? Tem sido o conselheiro Wesley, que também deu provimento para a exclusão dos valores referentes aos serviços prestados pela Adventure Informática, correto? Então, esse foi o item 41. Ok. Vamos para a pauta de hoje de manhã. Item 56, do Dr. Maurício, Vivante Serviços. Obrigado, senhora presidente. Esse caso é um caso que trata de obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal 68. Os senhores vão lembrar, nós julgamos vários casos dessa Vivante e da Alquia na sessão passada, e esse, lamentavelmente, é um que ficou para trás, que diz respeito a uma daquelas obrigações principais. Tá? Então, se trata aqui no recurso voluntário, folhas 93 a 115, em que a recorrente sustenta que esse auto de infração foi lavrado em substituição ao outro, em razão de um argumento supostamente falacioso de que o lançamento havia sido realizado em desconformidade com as determinações legais e normativas aplicáveis, com incorreta fundamentação legal quanto à conduta típica, o que acarretaria o cerceamento de defesa do contribuinte. A fiscalização efetuou o lançamento baseado em processos administrativos e acórdãos sem juntá-los aos autos.
A decisão que anulou o lançamento anterior visou apenas a preservação do prazo decadencial para o lançamento que entendiam correto. Nesse caso, deve prevalecer a regra de que aquele que deu causa à nulidade não poderá alegar em benefício próprio, né? Não haveria então que se falar em vício formal do lançamento. Pede a aplicação, o afastamento da aplicação do artigo 173.2 do CTN. Diz que não há como realizar a verificação dos valores lançados pela fiscalização. Diz que, tendo em vista que o Vale Transporte e o Vale Alimentação não são verbas de natureza salarial, não constituem base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias, e a multa prevista no artigo 35A da 8.212 do 91, posteriormente convertida na lei com a redação da MP 449, posteriormente convertida na lei 11.941, acumulada com o artigo 44 da 9.430, ela seria mais benéfica do que a multa aplicada pela fiscalização, e aí a gente deveria ter essa retroatividade benigna. Bem, esse caso específico, como mencionei para vocês, é um caso de obrigação acessória. Então, no mérito, eu conheço o recurso intempestivo, eu conheço do recurso, eu faço toda aquela alegação relativa a obrigações acessórias, e nesse caso aqui, me parece que foi exatamente essa multa, né, a obrigação acessória efetivamente foi descumprida, aquela prevista lá no artigo 32, inciso 4º da 8.212, e também no artigo 225, inciso 4º, parágrafo 4º do regulamento da Previdência Social. Então, me parece que foi exatamente essa a conduta realizada pelo recorrente, ele efetivamente descumpriu essa obrigação acessória, de modo que aqui não há o que deferir para ele. E no que se refere à redução da multa, aqui eu tenho dúvida se aplica mesmo a súmula CARF 119, né? Se essa multa ela não eu não lembro se essa multa é uma daquelas de valor fixo. Se for de valor fixo, eu não tenho como aplicar o 119. Mas, enfim, diante de todo exposto, a minha conclusão é para conhecer do recurso e negar provimento ao recurso, ou se essa multa for uma multa que não seja fixa, aí eu votaria por dar provimento ao recurso para aplicar a súmula 119. Eu confesso que não lembro se essa multa é uma multa fixa. Eu acho que o 68, né, o da GFIP? 68, Sheila. É o caso, sim, de aplicar. Estou vendo aqui, o período de apuração é 12 de 2003 a 6 de 2006. Aí tem que ver se já não foi aplicado quando ele foi lavrado. Esse auto de infração foi lavrado em substituição ao outro. Ele foi feito em substituição ao outro em 7 de 2009, então eu acho que é o caso, sim. Se bem que a MP foi de 2008, finzinho de 2008, né? Deixa eu ver aqui no auto se ele já não aplicou. Comparativo. É possível que já tenha. Ele foi lavrado em 10 de 4 de 2012. Aí ele foi anulado, não é isso? Aí tem outro auto aqui? É que se for em 2012, não teve como... Aí tem que aplicar. Agora, esse foi feito em substituição ao outro. O outro tá mais embaixo ou é só esse mesmo? Eu acho que é só esse mesmo, viu, Sheila? Ele só fez a menção. Ah, entendi. Então não é o caso, não.
Ó, tem um outro auto aqui, que é um 68, também de 2012. Eu acho que é o caso de aplicar, Maurício. A senhora é minha referência em previdência, senhora presidente. Deixa eu ver se tem mais outro auto aqui, que às vezes anulou, e esse é o primeiro. Diga, Paulo, você já olhou, né? Eu acho que tem que fazer uma análise mais profunda aí da questão da decadência, entendeu? Houve um lançamento inicial que exigiu um crédito tributário na casa dos R$44 mil, e o lançamento que a gente está analisando agora, que versa sobre um crédito tributário de 370 mil e tantos reais. Eu tenho dúvida se seria legítimo um novo lançamento a título de corrigir vício formal, que venha agravar a exigência nesse patamar quando já teria transcorrido o prazo decadencial, entendeu? Eu também. pedi vista desse processo para ver mais detidamente essa questão, entendeu? É o primeiro auto. Eu vi essa narrativa no acórdão, entendeu? Que está nas folhas 98 do PDF. 98? Tem um parágrafo, 99. Tem um parágrafo lá que diz: a alegação de que a mera diferença entre o valor da multa lançada nos autos de infração tal, 370 mil, que é o que está em julgamento, e o valor da multa lançada no âmbito de infração tal, 44 mil, seria prova suficiente de que a autoridade lançadora teria acrescentado novas infrações na fundamentação da lavratura do auto de infração. Não pode presperar, já que da simples análise dos autos observa que a multa lançada nessa autuação se refere às mesmas infrações descritas no auto de infração tal, ou seja, deixar de declarar em GFIP relativo às competências tais e tais, os valores pagos em dinheiro aos empregados a título de transporte, refeição e tal. Então, eu teria que analisar se esse agravamento, por exemplo, se aplicar a penalidade mais benéfica, traria para o patamar de 44 mil. Simplesmente julgar que mandar aplicar a penalidade benéfica. Eu não vi que o valor, para mim o valor era igual. Formal você fazer um novo lançamento aumentando o crédito tributário. Porque aí o que me parece aqui, Paulo, eu acho que quando ele lavrou um 78, que o cálculo da multa é completamente diferente do 68. Aqui, foi isso que ele fala aqui no recurso dele. E aí ele pegou e substituiu, pelo que eu vi, e aí ele substituiu pelo 68. Verifica-se que o primeiro auto lançado por descumprimento da obrigação acessória aplicou penalidade nos termos do artigo 106, resultando na aplicação do artigo 32A com a alteração dada pela MP 44.760. Você quer tirar em vista em mesa, Paulo? Ou... Não, eu teria que analisar isso com mais cuidado, entendeu? Em cumprimento da decisão supra, foi lavrado o auto de infração 68. Que aí tem uma outra forma de cálculo, que é o 370. Doutor Paulo, tudo bem, você vai tirar em vista, eu acho que é prudente tirar mesmo. Eu só destaco o seguinte, que o segundo lançamento, se ele não incluiu novos fatos diferentes do primeiro, e por isso agravou, eu pessoalmente não veria nenhum problema de só alterando a alíquota da forma de cálculo sobre os mesmos fatos resultar num valor maior. Isso eu gostaria de ter mais segurança para afirmar que eu nunca enfrentei e realmente me causa espécie isso, entendeu? Que visto formal permita mudar o quantum do crédito tributário exigido. Me parece assim. Foi exatamente isso que eu falei, ele mudou do 68, mudou a forma de cálculo da multa. E aí ele foi e ele está citando a questão do 106 do CTN, mas prejudicou ele também, né? Então, não sei, realmente eu fico na dúvida. Tenho dúvida se isso é vício material ou formal, porque está dizendo erro na fundamentação, aí vem... adequa a fundamentação e faz um outro lançamento com outros critérios, me parece que o vício é material, entendeu? E não formal. Sim. Então, eu vou colocar em votação pelo conhecimento, então? Vou pedir vista? Vai ser.
Você votou por conhecer integralmente do recurso, né, Maurício? Isso aí. Tá. Então, iniciando a votação pelo conhecimento integral do recurso. Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Eu peço vista. Vamos lá, então. Item 56, Vivante. Vista para o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. O relator votou por conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para aplicar o disposto na súmula CAF 119. Iniciada a votação pelo conhecimento, acompanharam o relator os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite e Fernanda Melo Leal. Pediu vista ao processo o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Próximo item, 57, Agroamazônia. Senhora presidente, senhores conselheiros, os itens 57, 58 e 59 têm o mesmo recurso, tá? São as mesmas alegações do mesmo recurso. Tá? Eu sugiro, inclusive, que se vocês assim desejarem, podemos até tratar dos três em conjunto. Mas quais são os argumentos trazidos? Que a fiscalização deixou de analisar documentos juntados aos autos pela recorrente, o que comprovariam que foram devidamente recolhidas as contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento e relativas aos contribuintes individuais. A falsa impressão de que houve recolhimento a menor se deu em razão de incorreções na GFIP e DIRF, as quais foram retificadas pela recorrente. Essa circunstância também não foi considerada pela decisão recorrida em desacordo com o princípio da verdade material. As GPs estão em sintonia com as folhas de pagamento que refletem as reais remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à empresa recorrente. As informações de tais documentos devem prevalecer sobre o quanto informado nas GFIPs e DIRFs com incorreções. Ante os documentos fornecidos pela recorrente, caberia a fiscalização demonstrar que houve recolhimento a menor das mencionadas contribuições e não merece acolhido o cálculo da contribuição apontada pelo fiscal autuante para a competência junho de 2004, pois no referido período foi apresentada a GFIP negativa, logo ausente o fato gerador da contribuição previdenciária, consoante se faz prova pelas GFIPs colacionadas aos autos
identificadas individualmente por CNPJ. Portanto, entre a absoluta falta de base imponível a justificar a pretensão tributária, deve ser desconsiderado o débito para o período em questão. Nos 3 recursos a gente tem essa argumentação. Tá? Vou direto para o voto. O recurso, os 3 recursos são tempestivos e dele eu conheço integralmente, mas no que se refere ao mérito, nos 3 me parece que o caso aqui diz respeito a uma tentativa diz respeito a um erro de fato e uma tentativa de retificação da declaração. Vejam que no presente caso a recorrente sustenta a presença de erro em sua declaração. A revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa nos termos do 147, parágrafo 2º do CTN. A revisão de ofício ela pode ser realizada a qualquer tempo pela autoridade administrativa. Entretanto, o CARF aqui não é competente para realizar essa revisão de ofício. Nada a deferir, portanto, me parece nesse caso. No que se refere ao exame da documentação pela fiscalização, houve sim por parte da fiscalização o exame de toda a documentação acostados aos autos, e essa conclusão salta aos olhos da leitura dos acórdãos da DRJ, e dessa análise é possível concluir que há descompasso entre a folha de pagamento e a realidade fática, as informações prestadas e a realidade fática. Portanto, me parece que não há razão também, nesse particular, para a recorrente. No que se refere à competência de junho de 2004, a recorrente sustenta que não merece acolhido o cálculo da contribuição apontada pelo fiscal autuante, como citei lá no relatório. E aqui eu lembro das palavras da DRJ, as folhas 632, nesse caso, mas todos os outros acordos da DRJ fazem menção a esse ponto específico também. Consta as folhas 594 e 614, GFIP com declaração de inocorrência de fatos geradores na competência junho de 2004 em relação aos estabelecimentos 001, 003, 004 005. Mas o auto de infração contempla nesta competência, nesses estabelecimentos, contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados empregados extraídas da DIRF, apresentada pela empresa. A GFIP negativa da competência junho de 2004 não é suficiente para infirmar as declarações apresentadas em DIRF, pois ambos os documentos contêm o mesmo valor probatório. Caberia à impugnante apresentar os registros contábeis dos pagamentos por ela realizados aos segurados que lhe prestaram serviços devidamente escriturados em livro próprio e idôneo. Diante do exposto, mantém-se o crédito tributário lançado na competência junho de 2004 com base nas declarações contidas em DIRF. Sem razão, portanto, me parece também nesse particular a recorrente. Diante de todo o exposto, senhores, a conclusão é por negar provimento ao recurso, ou melhor, negar provimento aos 3 recursos. É como voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Ok. Algum questionamento, pessoal? Doutor João, como voto? Doutor Wesley? Doutor Wesley? Não saiu, acho que você deve ter apertado F8 aí. Tá mudo. Estão me ouvindo? Sim. Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Também acompanho. Então, itens 57, 58 e 59... Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 60 e 61 nós já fizemos. 62 e seguintes, da doutora Letícia, CAW Projetos. Presidente, nós podemos só pegar o primeiro,
Sim. Que restituição, né? Que você falou. O julgamento é idêntico para todos. Ok. Final 2003-52, né? Isso. Tá. É um recurso voluntário. Posso começar? Sim. É um recurso voluntário em face do indeferimento da manifestação de inconformidade. A questão são várias competências nesses recursos aí. É relacionado ao percentual de 11% de notas fiscais. Inicialmente, nesse caso, foi deferido o pedido de restituição, nos outros não necessariamente, de cara já foi indeferido, porque aqui foi indeferido no caso, e depois houve uma informação fiscal nesses autos que num outro pedido de restituição havia sido indeferido. Por quê? Porque foi feita uma fiscalização na empresa do período bem mais extenso que se reporta essas competências, incluindo essas competências, e foi lavrado uma NFLD, essa que eu cito aí na página 2, número 37.059.2844, que foi feito um arbitramento na empresa, porque houve uma grande discrepância em documentação fiscal, ou seja, a empresa, paralela a esses pedidos, foi autuada pelo fisco. E, então, nesse caso, teve até uma homologação da restituição, só que aí, posteriormente, nas folhas 515, foi anulada, foi apresentada a impugnação, o acórdão indeferiu, né, o pedido, foi interposto recurso voluntário. Na impugnação, eu até falo no voto, a impugnação, ela apenas defende que o PTA relativo à NFLD que foi lavrada não deveria subsistir. E agora, no interposto recurso voluntário, houve uma inovação, entre aspas, né? Ela fala preliminarmente que o acordo é nulo, porque é extra petita, eis que acabou por analisar o mérito do recurso, então, em andamento no CARF, relativo a esse PTA aí, que foi da autuação da recorrente, e no mérito ela fala que existe um conflito, que o conflito abarca não só a negativa dos créditos efetivamente não homologados pela autoridade administrativa, mas também em relação à impossibilidade de extinção do débito compensado, sendo que o Instituto da Compensação pressupõe a posição de credor e devedor do contribuinte. Ele pede para aplicar o artigo 151, inciso 3 do CTN. Ele cita entendimentos de que a manifestação de inconformidade, de fato, tem todos os requisitos de um recurso administrativo, razão pela qual não há qualquer motivo para que a mesma não suspenda a exigibilidade do débito suscetível de compensação. Ele aduz que a restituição de retenção do crédito tributário foi negada pela lavratura da SNFLD, cujo mérito seria objeto de recurso voluntário junto ao CARF, que aguarda julgamento. Assim, não poderia ser indeferida a restituição em referência, utilizando como fundamento matéria que ainda é objeto de discussão em sede recursal. Eu conheci do recurso, exceto da matéria, né, na verdade, preclusa, consoante a seguir se delimita. Antes, importante proceder a um recorte do recurso voluntário que se passa a enfrentar. Não há qualquer defesa relacionada ao mérito do pedido de restituição das contribuições então retidas pela recorrente, de determinadas competências tais relacionadas, aí eu cito exatamente o jeito que está, né, o valor excedente das retenções das notas fiscais, né, de 11%. Preliminarmente, sustenta que o acórdão é extra petita, já que julgou improcedente a manifestação de inconformidade com fundamento na análise de mérito do recurso em andamento no CARF, PTA tal, que cuida da NFLD tal. Compulsando a manifestação de inconformidades, traz que a própria recorrente se fundamenta na NFLD lavrada e em seus pretensos vícios para sustentar seu direito à restituição. Ademais, há uma inevitável relação de conexão entre os feitos da decisão preferida no PTA, né, da SNFLD, e o presente feito.
eis que, justamente em virtude das irregularidades identificadas na contabilidade da recorrente, decorreu na lavratura da NFLD e, por conseguinte, o indeferimento desta restituição. Portanto, não há julgamento extrapetita, seja por ter sido a própria recorrente quem levantou fundamentos relacionados ao mérito do PTA tal, seja por se estar diante de uma inevitável relação de causa e efeito entre esse procedimento, né, e o presente feito. Aí eu localizei o acórdão proferido no CAF, nesse arbitramento aí que foi desse PTA aí no final 28, que decorreu na negativa de restituição aqui. Quanto ao mérito, identifico que a única matéria levantada no recurso diz respeito à necessária suspensão de exigibilidade do débito, então suscetível de compensação no contexto da manifestação de inconformidade, que teria efeito suspensivo nos termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Com efeito, essa matéria não foi suscitada na manifestação de inconformidade, que se esforçou em demonstrar uma pretensa nulidade da NFLD, pelo que se impõe o reconhecimento da preclusão nos termos do artigo 16, parágrafo 4, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Nessa linha de raciocínio, registro que o acórdão que enfrentou foi que estar em andamento, àquela época, o PTA tal não teria o condão de trancar o trâmite da análise do pedido de restituição. Eu cito essa parte do acórdão recorrido apenas. Seja como for, o crédito tributário deste PTA de final 28 já fora definitivamente constituído, com julgamento definitivo no âmbito administrativo, pelo que não existe efeito prático o enfrentamento dessa única matéria recursal que, inclusive, se entendeu preclusa. Então, eu nego provimento ao recurso. Ok, doutora Letícia. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, os itens da CAW Projetos 62A 67 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e na parte conhecida negar-lhe provimento. A gente podia dar um intervalo, né? Fechado. Quanto Vou tempo? interromper a gravação aqui. Vou interromper a minha